quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você. Bom dia, Juscelilda, bom dia, Keila. Bom dia. Excelente final de semana. Tá tudo bem, graças a Deus. Vou enviar aqui o convite para a Juscelilda, pastora Juscelilda. Bom dia. Desculpa a voz, eu estou aqui. Bom dia, mulheres de Deus. A semana inteira em recuperação, mas graças a Deus já bem melhor, né? E aqui, cumprindo o ID. Gratidão pela participação de cada uma de vocês aqui. Amém. Pastor, Vocês também? tudo. Eu estou aqui em recuperação, mas bem, né? Na presença do Senhor tudo fica melhor. Pastora Juscelilda, a senhora pode fazer uma oração para a gente iniciar? Sim, vamos entrando assim na presença do Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos direcionar, que venha nos trazer sabedoria, que venha nos trazer discernimento, porque a palavra do Senhor, para que ela seja entendida, ela tem que ser revelada. E quem tem o poder de nos revelar é o Espírito Santo de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus, nesta manhã, invada o meu coração, o coração de vocês, o coração de todas as pessoas que estão assistindo, que vão assistir ainda esta live, para que elas possam ter o entendimento e o discernimento, que tudo que for dito aqui hoje seja da vontade do Pai, que seja o próprio Espírito Santo nos usando, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos use tremendamente para levar a palavra dele ao mundo, e que o Espírito Santo de Deus nos direcione, nos dê essa sabedoria, nos dê essa força, restaure a sua saúde, o Espírito Santo venha nos fortalecer, o Espírito Santo que é a nossa força, que ele venha cada manhã, a cada momento da nossa vida nos restaurar, restaurar o ânimo, restaurar as forças, restaurar a fé. Eu sempre falo que nós temos que pedir a fé sem cessar. Senhor, aumentai a minha fé. Senhor, aumentai a minha fé. Então, que o Espírito Santo, nesta manhã, venha renovar a nossa fé. Que ele invada o nosso coração de amor, de perdão. E hoje nós possamos sair daqui desse devocional diferente. Que nós saímos daqui hoje, nós possamos sair cheia, abastecida do Espírito Santo de Deus. Que esta palavra de hoje seja alimento para a nossa vida, para a nossa alma, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe todas as famílias, todas as pessoas que vão passar por aqui. Que hoje o nosso sábado seja um sábado iluminado, agraciado pela presença de Deus, em todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Gratidão. Que assim seja, né? Amém. Hoje a gente continua o nosso devocional, né, no dia 23, dos capítulos 25 a 27 de Êxodo. E nos capítulos anteriores, né, a gente viu lá as condições da bênção, né, as leis, né, Deus determinou ali a Moisés. E ao sair do Egito, né, Deus ordenou que cada um pedisse às suas vizinhas e vizinhos ouro, prata. E no capítulo 25 é exatamente essa oferta, né, para a construção do tabernáculo. E essa oferta foi a partir dessas, né, doações. E a gente vê, é interessante a gente fazer, né, o estudo
de Êxodo, e alguns textos, né, onde tem muitos relatos, e ele tem uma lista, como ele determina. A gente vê que Deus é Deus de excelência, né? Ele dá cada detalhe, a metragem, e aqui a gente vê realmente essa excelência. Tipo do tecido, tipo da madeira, né? Tudo é de acordo com a vontade dele, né? Isso, então a gente vê aqui que quanto Deus é de excelência, né? Assim para criar o tabernáculo, assim foi para nos criar, né? Ele fez cada um de nós com a nossa individualidade, especialmente únicos, né? Com as nossas medidas, com a nossa porção de dons, de talento. Então, quando fala assim da oferta, e Deus ele só pede, né, essa oferta conforme o que temos, né? Aqui ele sabia que eles tinham, o que eles tinham. Então, né, normalmente a gente tem muita essa questão, né, com a oferta, o que ofertar, como ofertar. E Deus quer que a gente oferte exatamente o que a gente tem, nunca o que não temos, né? Então aqui ele tem toda uma lista, né, do detalhe para a construção do tabernáculo, né? Aqui foi o primeiro templo até então, né? Porque eles ofereciam os altares, né, para o sacrifício, mas aqui ele determinou um tabernáculo, né? O primeiro templo bem específico, né? Com o Santíssimo, com a área santa e a área santíssima. Bem interessante, quando eu vi cada detalhe desse texto. E quando ele lista, né, os materiais para construir, ele lista variedades de materiais com que todos participem. Uma maneira que ninguém nem seja inferior, nem seja superior. Então, é como a nossa vida. A gente tem que doar o que a gente tem e doar com o coração. A gente não pode doar para mostrar para o outro que a gente doou mais. Não é. Então, tem que doar aquilo que a gente tem e nós mesmos, né? Espiritualmente, a gente tem que doar materialmente, e os nossos relacionamentos também. Tudo isso tem que ser com muita atenção e detalhes, que é para você depois não dizer, saí do caminho de Deus e fiz para me expor. Não, tem que ser tudo de coração, né? Sim, detalhe importante. Por isso, a construção do tabernáculo. E pense... E olhando assim, a gente analisamos cada detalhe do Senhor, como você falou, Laís, o Senhor é detalhista. E como a outra irmãzinha falou, e ele fez com que todos participassem. Ele pediu cada um da sua medida, pediu até, ele sabia aqueles que não tinham, que pedissem as suas vizinhas. Então, trazendo para a nossa realidade de hoje, Deus quer as coisas tudo muito perfeito, porque Deus é perfeito. E muitas das vezes nós queremos fazer as coisas hoje em dia, no mundo em que nós estamos, até esse dia eu estava fazendo uma reflexão, meio que nós estamos vivendo um mundo de Sodoma e Gomorra novamente. Tanto que as coisas andam, né? As pessoas estão perdendo a fé, as pessoas estão perdendo o temor ao Senhor. Então o Senhor aqui, ele vem nos mostrar que ele é um Deus de detalhe. E que tudo que nós formos fazer para ele, é para fazer com excelência. E muitas das vezes hoje as pessoas querem fazer para Deus de qualquer jeito. E como que hoje eu vou agradar a Deus? Naquela época já era assim, para agradar a Deus era através de servir o próximo. E às vezes chega uma pessoa batendo na minha porta, eu vou lá no meu guarda-roupa fazer uma doação de uma roupa, eu pego uma roupa que já não tem condição mais de se doar. Onde está a excelência? Porque talvez eu não use mais, porque eu já não quero aquele modelo mais. Para mim já não está servindo mais. Né? Às vezes você engordou um pouquinho. Às vezes você... mas está num estado bom. Nós fizemos uma campanha aqui na igreja esses dias de doações. Chegou umas doações de roupa. Gente, pelo amor de Deus, até eu fiz até uma live sobre isso. Falou, gente, como que você vai doar algo que está rasgado, que não tem... Sabe? A mulher teve a capacidade de levar uma sandália com salto quebrado. Tudo bem, a gente pode mandar arrumar a pessoa, mas a pessoa que está ali levando, ela já não tem condição de, sabe, assim? Então, assim, a gente tem que... Aqui eu fiquei bem pensando nisso, olhando aqui, quando o Senhor pede essa doação, ele pediu ouro, ele pediu prata, ele pediu o nosso melhor. Nossa. Então, quem não tinha, dava ao inferior. Então, assim, quando a gente for doar, doe o seu melhor.
não é o meu resto, não é o resto da comida que talvez eu ia jogar fora, ia jogar para os porcos. Ah, isso aqui não presta mais, eu vou doar. Não, doe o seu melhor, porque o Senhor é um Deus de excelência. E construindo aqui esse tabernáculo, a gente vê o quanto ele foi detalhista e pediu a Moisés tudo de acordo, cada medida, cada tipo de linho, a cor, ele determinou. Então, que assim, na nossa vida também, eu vejo essa excelência, trazendo essa excelência para a nossa profissão, para os nossos casamentos, nossas famílias. Hoje, no meu devocional, eu estava falando sobre ser feliz, né? Meditamos lá como ser feliz dentro do nosso relacionamento, o quanto nós estamos, o inimigo é astuto e entra nas nossas vidas, nas nossas famílias. Então, aqui, o quanto de detalhe eu tenho colocado na minha família, o quanto de melhor eu tenho colocado na minha família. Então, que Deus vem mostrar que tudo que nós formos fazer, fazermos com excelência. Porque Ele pediu, assim, cada detalhe, cada detalhe. É lindo ver a história. Eu sou apaixonada, né, em Êxodo, porque a história de onde começa, assim, toda a história de Moisés, o propósito que Deus tinha para Moisés. Preparado para Então, lá na frente a gente vai ver que um resgate, uma libertação. Isso, o grande propósito, né? A mãe, o quanto sofreu de entregar seu filho ali. Então, aqui a gente vê o quanto Moisés está sendo usado por Deus, o quanto ele foi obediente. E a gente vê que ele que continua a obediência. E aí aqui fala dos detalhes, mas fala da grande obediência a Deus. Sem dúvida, pastor. Lá na frente, em Êxodo, a gente vai ver um lugar lá que quando os filhos de Moisés, vai ficar um pouco lá na frente, desobedece a regra, eles é morto instantaneamente. Então, a obediência ao Senhor aqui foi fundamental. Eles obedeceram quando o Senhor falou, vai, bate nas portas, pede a vizinha, pede o outro. Eles obedeceram. O povo que, né, algumas partes que a gente vê que eles obedeceram no trajeto, porque nós sabemos que a nossa vida é difícil, assim, no caminhar. Por isso que nós temos sempre que estar pedindo, Senhor, renova a minha fé, renova esse ardor de te servir, de te seguir, porque é muito desafiador. É muito desafiador. Como eu falei aquele dia, nós temos que sempre pedir ao Senhor, que como Ele suscitou esse propósito no meu coração de fazer um devocional, suscitou no coração de vocês de fazer esse estudo bíblico, mas vai vir muitos desafios. Quantos desafios eu enfrento e eu repreendo, eu falo, Senhor, está repreendido, tá? Repreendido em nome de Jesus. Eu adoeci, fiquei sem voz, fiquei mais de semana sem fazer os devocionais, com uma gripe muito forte. Aqui chove, a internet cai, a energia cai, sábado passado eu não consegui. São os desafios. Sim. É verdade. Mas o Senhor é Isso, quando a gente está na presença então, dele, vai havendo, né, ali as soluções e a persistência. O quanto a gente aprende ouvindo os textos, lendo aqui os textos, é exatamente isso. Sim. Mesmo nas dificuldades, a gente buscar contornar e aprender, né, com eles aqui a não cometer esses erros, né, de sermos perseverantes. Pela nossa falha humana, pela nossa limitação, vez ou outra, sim, a gente pode padecer, mas ter esse coração aquebrantado de ir sempre aos pés do Senhor, né, e pedir esse direcionamento, pedir o perdão, porque a gente aprende tanto, né, com os textos, com cada passagem bíblica. Só com essa frase, cada um vai doar o que tem, se as pessoas lessem a Bíblia e vissem esse versículo onde ele fala dos detalhes, a pessoa ia valorizar mais o que doa. Porque doar não é doar aquilo, é doar aquilo que você tem, mas não doar os restos, sim, como você citou aí. Então, você tem que fazer a seleção daquilo que você quer doar, porque você tem que se colocar no lugar do outro e dizer, será que eu vou vestir aquela blusa rasgada? Isso. Não, né? Então, não vou dar para o outro uma blusa estragada. Então, você tem que pensar, selecionar aquilo que você vai doar. Então, acho que... Eu fico vendo aqui também... Muito detalhista. Ele dá muito medição e tudo, então a gente também tem que trazer para a gente isso. Porque a gente, às vezes, é avaliada no nosso comportamento. Mas a gente quer passar uma coisa para o outro, na verdade a gente não está fazendo aquilo. A gente tem que se avaliar também, fazer os detalhes, observar os detalhes. Eu amei ontem. Eu chamo muita atenção também aqui, Laís, e esqueci o nome da irmãzinha, me perdoe. Keila.
nós temos muitas crenças. Hoje nós vemos a sociedade uma crença, sim. Porque nós servimos ao Senhor, nós somos servos do Senhor, nós temos que ser mulambenta, nós temos que ser, né? A prosperidade é pecado, a riqueza é pecado, mas aqui a gente vê o quanto o Senhor exigiu ouro para fazer o seu tabernáculo, a sua mesa, a sua arca. Então, além da excelência, o Senhor quis coisas boas. Então, nós somos merecedores do melhor dessa terra. Às vezes, quando as pessoas veem a gente querendo o melhor, nós somos criticados muitas das vezes. Mas o Senhor aqui, Ele quis o melhor. Ele não falou, faz de qualquer jeito, o paninho não. Ele exigiu o linho, ele exigiu a melhor madeira, ouro, uma madeira nobre, né? De longa duração. Sim. E isso é importante, né? Porque eu também sempre tive muito essa questão de excelência. Eu muitas vezes deixava de comprar ali 3 peças para comprar uma que realmente tivesse uma durabilidade, porque é compensável, né? E aqui a gente observa também que ele pede, né, a construção da arca. A arca onde está a pedra, né, com os 10 mandamentos, a porção do maná e o pedaço, né, de madeira ali que floresceu, né, que iria florescer. Então tem essa representação, né, nessa arca como fala, a separação, né? Ali é um lugar muito reservado, a arca é sagrada, inclusive ele tem um pedaço de madeira para que não se toque, né, diretamente na arca. Então, um lugar santo mesmo ali, separado para Deus. A mesa do pão da presença, né, onde tem ali os 12 pães, que certamente representa ali as 12 tribos. Então, ali representa a presença do Senhor nessa mesa. E ele dá as medidas, tudo detalhado. Então, Deus é Deus de detalhe, assim, e eu fiquei muito maravilhada, né? Assim como ele fez cada uma de nós, né? Cada uma de nós com sua medida, com suas valorização, né? Cada um de nós temos um valor, assim, inestimável, em detalhes, né? Em valor. E quantas vezes a gente se desvaloriza, se desmerece, então, que a gente tem essa consciência que Deus é perfeito, Ele quer tudo o melhor possível. E passar para o outro como doação, né? Que sejamos, assim, levantar o outro do jeito que a gente quer também para a gente. Aqui eu estou vendo o Alex Ataília, meu primo, pensa numa pessoa ímpar, cuida de 3 pessoas, a mãe dele e 2 irmãos. Bom dia, Alex. Bem-vindas, meninas, Elisete, Gisele. E então, aí tem também o candelabro de ouro, né? Que esse candelabro representa ali a luz, né? Onde vai ser acesa a luz que representa a luz do mundo, né? Jesus. Então, cada símbolo, cada detalhe nesse tabernáculo há uma representação, né? Tem o projeto, ele dá todo o projeto do tabernáculo, a área do arraial, a área santa e a área santíssima, né? Quando ele separa, que somente o sumo sacerdote entraria lá uma vez ao ano, né? Que lugar separado, que detalhe. Então, assim, a arca representa ali, né, a presença, um lugar separado de Deus, né? Entre Deus e o homem tem uma separação, assim. A mesa da presença, né, do pão, e o candelabro de ouro, que representa a luz do mundo, né? Que a gente vai ver no Novo Testamento ali, que é a representação do próprio Jesus, né? Porque Cristo é a luz. Deus já sabia da vinda do Filho do Homem, da grande luz, né? E ele já estava ali, já preparando o povo para receber. E quando você fala, e quando você falou, me chama a atenção assim, eles poderiam entrar lá uma vez por ano. E com a vida de Jesus, Jesus nos deu esse poder, essa liberdade de ir à casa, de ir ao tabernáculo, de ir a hora que nós quisermos. Independente da sua fé, independente da sua religião, existem os templos. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou à igreja porque a igreja eu sou a igreja. Ok, nós somos a igreja de Cristo, sim, eu creio. Só que aqui, desde o início, o Senhor já criou um tabernáculo, criou um santuário, criou algo onde ali estava a santidade.
Então, assim, as pessoas dizem, eu não vou na igreja. A igreja realmente é um templo, mas é um templo santo. Eu sempre falo, eu tenho muita reverência ao altar, porque representa tudo isso aqui que a palavra de Deus está falando. Então, vai se chegar um tempo novamente que as portas vão estar fechadas, porque quando nós chegar lá na frente em Apocalipse, o estudo de Apocalipse é muito Profundo, eu forte. estudei uma vez, e eu tinha um receio em estudar É. Apocalipse, porque as pessoas sempre falavam, né, que Apocalipse é isso, é aquilo, então eu li no final do ano passado esse estudo de Apocalipse, e não é isso exatamente que muitas vezes as pessoas pregam, é algo incrível, Não é libertador, do né? medo, é da consciência. É a consciência para te trazer consciência do seu direcionamento certo. Então vai chegar uma época que nós vamos ser travados novamente. Não por Deus, mas pelo homem. E ali, né, então hoje nós temos a oportunidade de buscar esse Senhor, de ir lá, de adorar, mas, infelizmente, como eu falei, muitas pessoas, hoje o mundo está vivendo muito Sodoma e Gomorra. Eu tenho falado muito isso, porque as pessoas perderam os valores, os princípios, o temor ao Senhor. Por isso que lá em Apocalipse fala da vinda da vinda do Filho do Homem, devido a isso. Devido o povo estar novamente como antigamente esteve. Porque o Senhor, ele é um Deus justo. Ele é um Deus justo. Só que se nós temos a oportunidade, eu sempre falo, através dos estudos, através da obediência, porque de nada adianta nós fazermos um estudo profundo desse que está sendo feito, se não ser colocado em prática. Verdade. Então, o aprendizado, ele gera mudança. Se eu leio um livro, se eu estou estudando a palavra e não está gerando uma mudança na minha vida, de nada adiantou. Bem verdade. Então, o aprendizado gera uma mudança. E como que vai gerar essa mudança em nós? Na obediência do Senhor, seguindo, né, tentando ser igual a esses grandes profetas que foram, porque quantos profetas nós já, né, refletimos aqui, Abraão, Jacó, então agora vem a história de Moisés, que é linda. Então, que vem assim, nós temos que, assim, ter essa obediência que eles tiveram para alcançar essa excelência, alcançar o reino, que é o nosso objetivo, Sim. né? Senão não estaríamos E é como aqui. você fala, aqui a gente adquire muita clareza, né? Muito conhecimento. E a sabedoria é exatamente isso, é colocar em prática, né, no nosso dia a dia. E então, você falou realmente que é bem interessante. A vinda de Jesus, ela trouxe esse acesso para a gente, né? Poder estar presente. E como você fala, né? O templo é sagrado, né? Aqui a gente vê que ele, na construção do tabernáculo, ele fez o arraial, a parte de queimar as ofertas, o lugar santo e o santíssimo, que é exatamente lá no versículo 31 do capítulo 26, que ele fez o véu da separação, que era do lugar santo para o santíssimo. E aí você falou algo, né, pastora, que eu acho que faz muita referência aos dias de hoje, que a gente fala, minha casa é a igreja, eu sou a igreja. Mas aí você vem a questão do altar. Há uma diferença do que é santo e o que é santíssimo. O templo do Senhor, sim, ele é santíssimo. Porque na igreja ela tem aquela energia, aquela egrégora, e não acontece naquele lugar muita coisa que acontece na nossa casa. Né? No nosso caso, sim, a gente pode consagrar constantemente o nosso lar, o nosso corpo, o nosso coração a Deus. Mas muitas vezes a gente fala coisas, na nossa casa acontecem coisas que não acontecem no lugar santíssimo, né? É lugar separado, né? Então há uma diferença do consagrado, do santo para o santíssimo, né? Do consagrado para o profano. Então a gente tem sim essa diferença. Após a gente vê, né, que com a vinda de Jesus, quando ele na cruz diz está consumado, esse véu da separação ele se rasga, né? Então a gente ganha esse livre acesso, né? Onde Deus vem e habita em nós, não há essa dificuldade do acesso, ele está disponível para todos. Mas a gente ainda assim tem que manter esse temor de que o lugar santíssimo é um lugar, né, sagrado. Então, a gente tem que ter esse temor. Então, assim, né, Laís, que fala muito sobre os profetas nos ensinos passados, sobre os profetas, né, e falar com o Senhor no monte.
Muitas pessoas não entendem, porque eu mesma fui católica há muitos anos, assim, era apaixonada e respeito demais, hoje sou evangélica. Mas eu nunca tinha ouvido falar no monte, da gente ir ao monte. A gente via, né, histórias bíblicas. Então tem uma diferença quando você vive. E aí também lá na frente a gente vai ver, lá nos evangelhos, que Jesus também, quando ele queria falar diretamente com o Pai, ele ia até ao monte, né? Então, assim, o monte e o altar, como você falou, é santíssimo, porque assim, é ali a retirada. A gente se retira, né, de todo profano e vai realmente para o santo, para ali. É uma energia diferente, é uma conexão diferente. É mágico, né? Eu falo que o altar do Senhor, realmente ali o Senhor habita. Nossa, é fé, né? A fé é crer no inacreditável, mas a gente percebe aqui que ali o Senhor fez, ele já estava criando o seu tempo, porque ele sabia que realmente precisava, mesmo que fosse uma vez por ano, mas ele dava esse acesso ao povo entrar ali uma vez por ano, para adorá-lo, para glorificar, para, né, reconhecer a santidade do Senhor. Então, hoje nós temos, como eu falei, nós temos esse livre-arbítrio, nós estamos livres, né? Foi rasgado o véu, falou assim, agora vem. Mas, infelizmente, né, muitos ainda não vão. Mas vamos orar para que Deus... Na palavra se cumpre, né? Ele vem para governar e reinar. E como diz, ele está entre nós, ele habita em nós, mas quando vier será o governo único, né? Para ele reinar e determinar todos esses, né, esses estatutos de forma plena. E a gente vê realmente em Jesus, né, quando Deus em forma de homem, quando vem à Terra, ele se ira ao entrar no templo e ver a comercialização, aquele lugar sendo profanado, né, de comercialização. Então, muitas vezes, nos dias atuais, a gente vê isso, infelizmente, né, a gente fala que é um lugar separado das igrejas, mas há muitas vezes, né, comercialização, quando as pessoas querem vender, através de pedir, inclusive, ofertas, né, querem vender um pedaço do céu, querem vender a salvação, que a oferta você muitas vezes tem que dar o que não tem para haver uma restituição. Então, assim, é algo que a gente tem que estar muito alerta, e aqui a gente observa que eles dão o que tem. E atualmente, infelizmente, a comercialização, eles pedem muitas vezes uma oferta do que a pessoa nem tem no cartão de crédito. O cartão de crédito é algo que a gente, né, é um dinheiro que não se tem. Então, e aqui a gente fala, mas Deus pediu lá para a mulher, né, mandou o profeta pedir o último, né, até todo o pão, né, e o azeite que ela tivesse, mas era o que ela tinha, era tudo que tinha. Não, Deus nunca pede o que a gente não tem, né? Então essa oferta, ela é muito válida, é a nossa disponibilidade de dar uma palavra para a pessoa, é a nossa disponibilidade de doar o que a gente tem. E assim, a questão, né, no capítulo 27, ele fala bem dessa questão do sacerdócio. O sacerdote, ele tem sim que viver bem. O bom sacerdote, ele tem porção dupla, né, de ter uma vida de qualidade, de poder servir, né, em toda a plenitude a Deus. Então, é algo que a gente tem que estar sempre muito atento, né, essa questão da oferta. E essa oferta, para que é essa oferta? É exatamente para evangelizar, né? Por que ele constrói um tabernáculo? Para levar a presença de Deus, né? Para colocar ali a luz do mundo, para levar essa luz para o mundo. Esse é o verdadeiro sentido da nossa oferta, né? As pessoas pensam, é para dar vida boa para o pastor, ou é para... Não, o sentido principal é evangelizar, né? Porque fala que a vinda de Deus, a volta de Jesus para governar todo mundo só vai se dar a partir de toda criatura ter ouvido o seu evangelho e ter a opção, né, de salvar e de aceitá-lo. Então essa é a missão da nossa oferta, né? Evangelizar, levar luz ao mundo. Aqui, a nossa atitude de optar, né? Foi uma opção nossa, né? De ler a Bíblia nesse ano. Aqui nós estamos mostrando para as pessoas, através de palavras, e cada um com seu entendimento, que a palavra é muito importante. E a gente está fazendo como é que a gente fala? Essa ação de levar, mostrar que a Bíblia não é esse tabu, quebrar esse tabu, que a Bíblia só é
para certos grupos, não, a Bíblia é geral, é para todos os grupos, todas as religiões, é a partir dela, né? Para todas as criaturas, né? E tem muitas pessoas que quando a gente, como você falou aí, os obstáculos, você faz uma live e você lê uma Bíblia, tem muitas pessoas que se fecham. Eu convido várias pessoas e elas se fecham porque elas acham que a gente está, como a gente fala, escolhendo uma só religião, e não é. Você falou que era católica. Eu, se você for me perguntar qual é a minha religião, eu vou falar aqui, eu sei que todo mundo está escutando. Hoje eu frequento a católica, mas eu não sou assídua. Falei até para a Laís uma vez. Muitas pessoas me convidam para várias religiões e eu não me fecho para elas. Por quê? Porque a gente vai falar de um só Deus. É só um. E agora eu participando da live, que é a leitura, e hoje eu estou nesse hábito de ler a Bíblia. A minha mãe também ela é leitora de Bíblia, ela é católica, ela frequenta a igreja. Devido à idade, está se afastando um pouco, ela tem 80 anos. Mas ela sempre está ali, lê a Bíblia para mim, vamos discutir. Eu dizer, eu vou estudar a Bíblia, vem estudar aqui perto de mim. Aí isso aí tá ok. Mostrando que a gente está espalhando a palavra de Deus, que é o que a Laís acabou. Não é para nós. Eu costumo dizer que aquele que não é praticante, ele se diz católico. Que ele já eu sou católico, mas ele não tem uma participação. Então não é. Então eu sempre falo nos meus devocionais, nas minhas pregações, até na igreja mesmo, nos meus cultos, eu falo, gente, eu não prego religião. Porque se nós for ficarmos presos em religião, não é religião que salva. O meu bispo deixa isso bem claro. Não é religião que salva, não é o bispo, não é a pastora, não é o obreiro, é a sua fé e é Deus. É você e Deus. Nós estamos aqui para fazer a missão do Senhor, levar a palavra dele, como a senhora falou, cada um com seu entendimento, cada um com a sua fé, com seus princípios, com seus valores, né? Então a gente tenta levar. Eu sempre digo assim, como a senhora falou, convida várias pessoas. É a mesma parte do compartilhar. Você entra em grupos, entra 1001 mensagens de pornografia, de tudo quanto é nojeira que o mundo oferece. Aí as pessoas não têm vergonha de compartilhar um vídeo daquelas porcarias. Mas quando você fala assim, compartilha essa live, ela vai ajudar alguém. Será que eu vou mandar, hein? Vai falar assim, ixi, agora essa aí ficou doida, só fala de Deus, ficou doida. A palavra que é usada está doida. Não, aquilo lá agora virou, como que aquela fanática. Mas não é, porque quando nós colocamos Deus como princípio na nossa vida, nós temos um propósito. Nós estamos aqui, nós três, porque nós temos o mesmo propósito, que é levar a palavra e a nossa salvação. A nossa fé, né? O aprender o quanto a gente é a primeira a ser tocada, né? Quando a gente faz esse estudo. Sim. E é exatamente isso mesmo. Levar a mensagem e sermos transformados através dela. E quanto mais a gente busca, mais sede, mais fome de entendimento há e mais transformação há em nossas vidas, né? Você, hoje eu li e amanhã eu não leio, já sinto falta. Até falei para você, Laís. A gente vai criar esse hábito, né? São 21 dias. A gente tem... Então faz toda a diferença esse estudo. E aqui o versículo, para finalizar, né, no capítulo 27, no versículo 20, ele fala do azeite para a iluminação. Então, tu ordenarás ao filho de Israel que tragam azeite puro de olivas esmagadas para que as lâmpadas iluminem continuamente. Então aqui ele dá aos sacerdotes, né, essa missão. Ele tem a arca, tem a mesa da presença e o candelabro, né, que representa essa luz do mundo. Porém, para essa luz do mundo se manter acesa, ela precisa de um azeite, né, que é o próprio Espírito Santo. Então, aqui ele dá a ordem que os filhos de Israel devem manter constantemente essa luz. Ela não pode se apagar. A luz do candelabro, o candelabro representa ali Jesus. Porém, o azeite, os filhos de Israel devem trazer, né? E quem são os filhos de Israel? Hoje somos nós. Quando nós nos convertemos a Deus, aceitamos a Ele, nós somos responsáveis por manter essa iluminação, esse candelabro aceso, né? A chama de Jesus, do seu testemunho, como a gente está fazendo agora, acender, né, no coração das pessoas para esse entendimento
Então, aqui ele pede um azeite puro, né? Então, aqui a gente coloca o nosso entendimento da melhor maneira possível, né? Com toda a excelência na nossa limitação, porque claro que a Bíblia é uma infinidade de revelações de espiritual, é um entendimento, cada vez que a gente lê, a gente tem uma nova percepção, mas a gente coloca com excelência aqui a nossa luz, né, de entendimento, para que alcance outros corações. Então, aqui é a nossa missão, sempre estar colocando esse azeite para que essa chama jamais se apague, né, do grande testemunho, né, a vida de Jesus, os milagres de Jesus e a transformação que ele gera, né. Então, aqui essa luz não pode jamais se apagar, ela tem que ser sempre regada com aquele azeite puro, né, o verdadeiro, que seja mais precioso, assim, de excelência. E é lindo, né? Porque ele aqui adiante ele vai escolher os sacerdotes, né? Para que mantenha essa chama acesa. E aí vem esse ardor, vem esse propósito. Como ali ele escolheu Arão, seus filhos, para ser o sacerdote, que vai ser o próximo capítulo, nós não vamos entrar, mas no dia que ele suscitou o propósito de fazer um devocional, no dia que ele suscitou o propósito de vocês fazerem esse estudo, ele estava nos escolhendo para fazer parte, continuar com esse azeite aceso. Porque os sacerdotes eram responsáveis para manter, que ele fala aqui, né? Para manter as lâmpadas acesas continuamente. Então, os candelabros estão sendo apagados. Como eu falei, como as pessoas estão perdendo temor, estão ali, então o Senhor precisa de pessoas para manter esse candelabro aceso, para estar acendendo, colocando azeite. Então, para o candelabro continuar aceso, precisa de azeite puro, mas precisa de alguém que coloque o azeite. O azeite não vai ficar lá eternamente. Então, precisava do sacerdote. Então, hoje, trazendo para a nossa realidade, nós estamos sendo esse sacerdote que está acendendo o azeite, colocando o azeite no candelabro. Olha que lindo. Olha que lindo a gente comparar, né? O quanto nós somos agraciadas pelo Senhor. E eu sempre digo, eu sempre falo assim nas minhas devocionais, nas minhas pregações na igreja, não existe ninguém mais sábio que o outro. Porque Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito A sabedoria vem dele, né? Não existe. Quando a gente se dispõe a ele, ele vai assim, capacitar, independente da sua religião, porque isso realmente não é o que vai... Normalmente eu nem pergunto qual é a religião das meninas. Você quer aprender, vem com a gente, porque isso é uma missão. Porque não é religião, né, Laís? É um estudo. É porque... Então, tem pessoas que falam assim, às vezes, né? Quando a gente está naquele círculozinho ali, de compartilhar, nós temos as nossas reuniões e fala assim, nossa, mas eu não vou falar, porque, nossa, a pastora sabe tudo, sabe nada. Talvez o Senhor, uma palavra que você vai dizer, vai edificar a vida da pastora. Sim. A pastora talvez está precisando ouvir aquela palavra. Então, as pessoas, nós, às vezes, eu vou pôr nós geral, porque nós somos assim. Porque, às vezes, quando eu tenho que fazer uma pregação que é na frente do bispo, as barbas tremem. A gente fala assim, nossa, o bispo hoje... É como no início do versículo 25. Né? E aí você fala, Senhor, eis-me aqui. E vai. Então, acontece. Então, hoje, olhando para essa palavra do azeite, nós somos convidadas e escolhidas do Senhor para colocar o azeite nos candelabros. Olha que responsabilidade. E ele fala, né, que será um estatuto permanente através das gerações para os filhos de Israel. Então, é permanente, né, por todas as gerações, por toda a eternidade. E que bom a gente ter esse entendimento e se colocar, né, eis-me aqui, Senhor, para que sejamos, sim, as pessoas que colocam esse azeite para levar a tua luz, né, ao entendimento, mesmo com a nossa limitação, né? Porque aqui a gente paga, às vezes, as nossas iniquidades, né? E estamos como você falou, às vezes, que construção. Construir. Em construção, um processo, né? Aquele processo de construção. E às vezes, nosso dia a dia, como você estava falando, Elisa, na nossa casa, às vezes a gente perde as estribeiras, a gente às vezes fala algo, a gente às vezes é profano, porque somos pecadores, né? Mas Deus é tão misericordioso que ele assim, Ele nos ama incondicionalmente. Ele não ama o nosso pecado. Sempre falo, o Senhor não ama o nosso pecado, mas Ele nos ama incondicionalmente. E mesmo sendo pecadores, sendo imperfeitas,
temos as nossas iniquidades, o Senhor ainda nos escolhe para levar, né, a palavra dele às pessoas. Então, isso é maravilhoso, é somente gratidão a Deus. E dá esse mesmo, né? acesso a Ele, né? Nós temos hoje essa oportunidade. Foi rasgado ali aquele véu e todos nós, quantos desejarmos, temos essa possibilidade de chegarmos a Ele e ter, né, a permissão para Ele habitar em nosso coração, nosso altar, né? E sermos o templo, né, consagrado a Ele. Então, por isso que a gente fala que a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã a gente renova a aliança, a cada manhã se purificar e permitir que Ele habite e nos conduza, né, nos direcione, porque vai haver falhas, vai haver pensamentos que não são convenientes, né, para que Ele habite em nós, para que Ele... Mas pela misericórdia e o amor dele, porque a mensagem principal de Deus e que supera tudo é esse amor, em sempre ter o plano de resgate, de libertação para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, né? Para uma vida abundante e plena. Então, o amor de Deus realmente é resgatador, é libertador. Ele lança fora o medo, né? E o medo de expor, o medo de declarar que nós nos amamos, que a gente se sente amada e de trazer mais vidas para sentir realmente assim, amadas. Porque quando a gente tem esse cuidado, esse merecimento, tudo reluz, né? A gente, tudo fica mais leve. É uma doença, é uma dificuldade, é um obstáculo, tudo a gente sabe que vai superar, porque a gente contorna, né? Estando com Ele, na presença dEle. Ontem, só um comentário. Ontem, assistindo a live da Meire Elias, apareceu a Érica e fez um depoimento lindo, falando que ela, tudo que ela fez, mesmo ela sabendo que ela errou, mas ela está se descobrindo que ela também é importante. E outra, ela errou, ela está se construindo. E, por exemplo, eu erro, eu não sou mais merecedor? Sim, porque Deus, ele sempre está dando essa chance para você se renovar. A cada manhã. E a Bíblia está ensinando isso. Então, não vou desistir, uma hora eu vou dar. Vai dar certo. Eu estou vendo. Exatamente isso. Né? É esse cair e não permanecer caído. Eu sempre digo, às vezes, as pessoas têm assim, a crença assim, eu sou filha de Deus. Uhum. Mas ela não se sente filha de Deus, ela não se sente merecedora de ser filha de Deus. Ela sabe que é filha de Deus porque ela nasceu, cresceu ouvindo, você é filha de Deus, nós somos filhos de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus, nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Mas no momento que você se sente filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, aí começa a vir aquele sentimento real. Você fala assim, eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu sou filha de Deus. Deus é perfeito em tudo. Nós não vamos ser perfeitos igual a Deus nunca. Nunca. Porque perfeito só Ele. Mas aí nós começamos a mudar os nossos comportamentos, os nossos hábitos, para chegar a essa perfeição. Porque nós nos sentimos filhos. Não ouve mais só falar, né? A gente sente. É uma grande diferença quando a gente atinge esse nível. É uma grande diferença. Gratidão por cada compartilhado, por cada aprendizado. E que a gente cada dia mais consagre, né, o nosso lar, a nossa vida, o nosso altar a Deus. E possamos aí edificar muitas mais vidas através do nosso exemplo. Quer fazer uma oração para a gente encerrar, o pastor ou aqui? Põe a irmãzinha para fazer hoje a oração. O Senhor está pedindo para que ela faça a oração, que ela ficou muito bonitinha hoje. Está muito ungida, em nome de Jesus. Amém. É para a senhora. Bom, eu agradeço, Senhor, por meninas, esclarecendo para as pessoas que a Bíblia é de todos, e todas as pessoas sentem no coração, se sintam à vontade para falar aquilo, e quando ao ler, elas têm o seu entendimento, dê sua opinião, porque a gente está em construção. E nós fazemos nossos detalhes, fazendo tudo com detalhes, com carinho, e vai cada vez mais se aproximar de Deus. Então, Deus, agradeço por estar aqui,
Agradeço também essa manhã e que nós, hoje, né, possamos descansar um pouco e que a partir da manhã, que se inicia a nova semana, a gente consiga nossos propósitos. E amém. Em nome do Senhor Jesus, assim seja. Gratidão, um dia lindo de descanso, muita saúde. Deus nos abençoe e multiplique, né, as bênçãos, porque elas nós já temos. Gratidão. Amém. Gratidão a todos.